Hoje nós estamos no último encontro desta série muito especial que nós estamos fazendo já hoje, a quinta semana. Estou certo? Estou errado? Ninguém sabe. Quinta semana nós estamos nesta série de mensagens que também não é somente uma série de mensagens, mas é um desafio que foi lançado lá há 4 sábados atrás, o desafio de lermos juntos o Novo Testamento. Deixa eu perguntar, quem está como eu, atrasado? Levanta a mão. Muito bem, o pastor já começa confessando os pecados, aí quem respeita o pastor já perdeu o respeito, não vai mais ouvir, não vai mais se converter, não é? Não tem problema, não se trata de mim, trata-se de Jesus, né? Então, eu não estou aqui para me colocar acima de ninguém. Eu também atrasei, viajei e acabei não lendo tudo e estou correndo atrás, gente. Estou correndo atrás para chegar no dia 40 com os que estão em dia. Por sinal, gostaria de saber quem está em dia, assim, rigorosamente, assim, disciplinadamente. Olha só, tem alguns heróis da resistência. Muito bem. É difícil mesmo. Esses desafios de leitura diária. E para a gente ler o Novo Testamento em 40 dias, a gente lê em média aí 6, 7 capítulos por dia, né, da Bíblia. Não é tão simples assim quando a gente não tem a rotina já estabelecida, é mais difícil mesmo. Mas vamos lá, gente. Você que está atrasado como eu, vamos correr atrás para chegarmos lá. Encerramos na próxima semana, logo depois do nosso acampamento Refil. Todos estão inscritos no Refil? Sim? Cara, quem perdeu as inscrições, quando você vê as fotos, quando você vira as filmagens, você vai se arrepender amargamente de não ter feito sua inscrição logo, ter deixado para depois e não ter conseguido mais sua vaga. Mas ano que vem a gente vai se preparar para mais vagas, para você poder ir. Mas ano que vem também você não vai deixar para a última hora, não é mesmo? Hein? Vai se inscrever logo. Ok, vamos caminhar para dentro da série de mensagens que hoje estamos encerrando. Plugin, lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento todos os dias e buscando, através dessa leitura, conhecer Jesus. E obviamente que nós aqui entendemos que nós não vivemos, nós não existimos somente para receber, somente para reter em nós aquilo que temos, mas nós vivemos para compartilhar, nós vivemos para conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido. Então, na verdade, o que eu mais desejo, a minha oração a respeito desse período de leitura do Novo Testamento, não é que você termine os 40 dias e suba num pódio, ou sei lá o quê, e diga, uau, eu sou o cara porque eu li o Novo Testamento em 40 dias. Isso não vai mudar a sua vida, isso não vai fazer você uma pessoa diferente, talvez faça até você uma pessoa pior. Você já viu gente que já leu a Bíblia 15 vezes e é uma pessoa assim, que ninguém gosta de andar junto, que ninguém gosta... Você conhece gente assim, que sabe muito de Bíblia, mas não sabe nada de pessoas? Tem muita gente que é assim. Então não adianta você ler a Bíblia toda, ela, rápido, várias vezes, se isso não faz diferença em você e mais, se por meio do que você sabe, isso faz diferença na vida de outras pessoas. Se não é assim, não faz sentido. Nós entendemos que temos que conhecer profundamente a Jesus, mas à medida que o conhecemos, a gente tem que se encher de um desejo mesmo de fazê-lo conhecido para todas as pessoas que convivem com a gente. Eu quero trazer à memória algo que eu falei já no início hoje, a gente fala quase toda semana sobre isso, que é o nosso, digamos assim, o slogan do Encontro a Mais, que é isso daqui, um encontro com um Deus único e com pessoas especiais. Isso revela a nossa intenção quando a gente prepara tudo isso daqui para você vir passar um tempo aqui nesse espaço. A gente prepara tudo isso aqui para que você tenha um encontro com Deus e também com pessoas. Porque a gente acredita que de encontro em encontro inicia-se um relacionamento. É assim com as pessoas. É assim entre o homem e a mulher, não é? O homem vai
estrategicamente, né? Leva para o cinema, depois leva para o restaurante, depois leva para pro altar, gente. Pro altar, ok? De encontro em encontro começa-se um relacionamento. E é isso que a gente acredita. Que se você vier aqui hoje, se você veio aqui hoje, não necessariamente hoje você vai crer em Deus como eu creio. Não necessariamente hoje você vai se relacionar com Jesus como eu me relaciono. Ou como amigos seus que te convidaram se relacionam. Mas a gente acredita que hoje você pode ter um encontro com um Deus único. E você pode ter um encontro com pessoas especiais também. Essas pessoas que estão perto de você. E a gente acredita que nesses encontros, se você vem no primeiro, vem no segundo, vem no terceiro, em algum momento o relacionamento começa. E você vai descobrir como é maravilhoso relacionar-se com Deus, relacionar-se com Jesus. A gente acredita que que aqui você vai ter um relacionamento com Deus e com pessoas, e no relacionamento com Deus através do relacionamento com pessoas. A gente acredita nisso. A gente acredita que pessoas conhecem a Deus por meio de outras pessoas. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é um texto muito inteligente. Ela entende isso e mostra isso para a gente muito antes da gente pensar nisso. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos a respeito das pessoas que precisam ouvir. Porque ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aí ele pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, o nosso relacionamento com Deus, ele se estabelece através de um relacionamento com pessoas. Mas também tem a contrapartida disso. À medida que nós começamos esse relacionamento com Deus, ele também interfere no relacionamento com as pessoas, vice-versa. É o que diz aqui, ó, o relacionamento com pessoas através de um relacionamento com Deus. Quer dizer, da forma que eu me relaciono com Deus, isso vai interferir na forma que eu me relaciono com as pessoas, a forma que eu enxergo as pessoas, como eu valorizo aqueles que estão perto de mim, como eu considero aqueles que estão ao meu redor, sejam eles parecidos comigo, sejam eles completamente diferentes de mim. E hoje eu quero convidar você a olhar comigo para um texto dos que nós vamos ler esta semana. Você vai passar por ele, se você conseguir ficar em dia, ou você que já está em dia, você vai passar por esse texto essa semana, e você vai lembrar do nosso encontro hoje. Nós vamos olhar para esse texto, e nós vamos ver um homem experiente aconselhando um jovem, começando, ou digamos, no meio da sua carreira, no meio do seu ministério, no meio dessa missão de pregar e ensinar a pessoas e revelar a essas pessoas quem é Jesus. Nós vamos olhar para esta relação entre essas duas pessoas. Mas antes eu queria ler para você um texto curto de um pastor que influencia muito, sim, meu ministério, minha forma de entender algumas coisas da Bíblia. O pastor John Piper, ele escreveu um texto curto, depois você pode pesquisar na internet, aqui eu só peguei um pequeno trecho do texto que já é pequeno. Amanhã em que eu ouvi a voz de Deus. É um texto muito legal. Ele começa falando que estava na janela, olhando para fora da janela, e ouviu Deus falar com ele. E ele ouviu a voz de Deus. E ele começa a relatar essa experiência, e ele vai te levando para um sentido muito interessante. Depois você pode ler esse texto. E eu peguei um trecho desse texto que diz assim: as próprias palavras de Deus estavam em minha cabeça. Elas estavam lá em minha cabeça da mesma maneira que as palavras que eu estou escrevendo neste momento estão em minha cabeça. Elas foram ouvidas tão claramente quanto se neste momento eu recordasse que a minha esposa havia dito: desça para jantar assim que estiver pronto. Eu sei que aquelas são as palavras da minha esposa, e eu sei que estas são as palavras de Deus.
John Piper está falando sobre uma experiência que ele teve de ouvir a voz de Deus e de deixar esta voz de Deus direcionar a sua vida, direcionar o seu coração, os seus pensamentos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Um homem que recebeu muito e decidiu, do muito que recebeu, compartilhar para que um outro homem recebesse também muito e entendesse que recebendo muito também deveria compartilhar. Estes conheceram a Deus através das Escrituras, mas fizeram Deus conhecido através de suas vidas. Um pastor aqui de Brasília, que eu tenho grande admiração, foi meu professor, pastor Marcos Alexandre. Certa vez eu ouvi ele em uma aula dizendo isso. Ele disse: muitas vezes a única Bíblia que o seu amigo vai ler é você. Eu nunca esqueci esta declaração do professor Marcos Alexandre. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: uau, isso faz todo sentido para mim. Eu tenho que ser a encarnação do que eu sei, para que pessoas possam conhecer o que eu conheço. Você entende isso? Eu tenho que ser a representação do que eu sei a respeito de Deus, para que pessoas conheçam a Deus por meio da minha vida. Esse é o desafio para mim e para você. Para você que não é cristão e está aqui hoje, esse é o nosso desejo em relação à sua vida. A gente quer que aqui você não simplesmente venha com aquele receio de se tornar um religioso. Na verdade, eu luto para não ser um religioso, para não me perder nessa loucura chamada religião. O que nós desejamos, se você não é um cristão e você está aqui hoje, o que nós desejamos é simplesmente passar para você, com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de olhar para você, de conversar com você, passar para você o jeito que Deus nos trata. Como Deus nos trata, nós queremos te tratar. O que Deus nos dá, nós queremos te dar. O que Deus nos mostra, nós queremos te mostrar. Porque o nosso único objetivo é torná-lo conhecido, para que você venha e caminhe com Ele, como nós caminhamos. Este era o mesmo desejo deste homem mais velho, que ensinava o homem mais novo. Eu estou falando sobre Paulo, o apóstolo Paulo, e seu discípulo Timóteo. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, o livro em sequência aos 4 evangelhos, no capítulo 16, você vai ver a primeira declaração a respeito de um jovem chamado Timóteo. Este jovem chamado Timóteo tinha um pai grego e tinha uma mãe que se converteu do judaísmo para o cristianismo e ensinou para esse jovem tudo o que ela sabia a respeito do Deus homem chamado Jesus Cristo. E o narrador de Atos, o evangelista Lucas, ele diz que ainda jovem, Timóteo já apresentava uma fé firme e convicta. Uma fé tão firme e convicta que chamou a atenção do apóstolo Paulo, e Paulo o convidou para tornar-se seu discípulo e ser preparado para então tornar-se pastor de uma das igrejas que Paulo plantaria em suas viagens. Timóteo aceita esse convite, viaja com Paulo e aprende tudo de Paulo, inclusive escreve algumas cartas que Paulo escreveu junto com o apóstolo Paulo, mas ele também chega em um momento da sua companhia de Paulo, ele chega no momento em que ele estaciona num lugar, uma cidade chamada Éfeso. E lá, na igreja que iniciou, ele permaneceu pastoreando aquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas. Um lugar muito desafiador, uma cidade cosmopolita daquele tempo, muito intelectualizada, a população formada em sua maioria de gregos, e gregos em grande parte bem ricos, e por serem ricos,
liam filosofia, discutiam filosofia, conversavam sobre filosofia, pessoas intelectualizadas. E Timóteo ficou naquele lugar para pastorear pessoas que se convertiam a Jesus Cristo naquela cidade. E naquela cidade, Timóteo recebeu 2 cartas do apóstolo Paulo. A segunda carta que ele recebeu do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo já estava no final do seu ministério. Já estava envelhecido, próximo à sua morte, que não foi natural, ele foi perseguido até ser morto. E próximo à data em que o apóstolo Paulo foi executado, ele escreveu algumas cartas. E uma das cartas que ele escreveu nessa época foi a carta de 2 Timóteo. Ele escreveu essa carta para dar os seus, digamos, últimos conselhos ao seu discípulo. Como se estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, eu vou deixar para você o que você precisa lembrar sempre. Sempre e sempre. Para que mesmo na minha ausência, você continue capaz de fazer o que você foi chamado por Deus para fazer. E você vai ver qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. É isso que nós vamos ver hoje. Então, se você estiver com sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia na carta de 2 Timóteo. Você vai andar no Novo Testamento mais para frente, mais para frente, mais para frente. Vai folheando e você vai chegar na carta de 2 Timóteo. Se você não estiver com a Bíblia para ser folheado, se estiver no celular, você acha fácil. Se você não estiver com nenhum recurso de texto bíblico, você pode acompanhar aqui na tela ao meu lado. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, escrevendo e dando seus conselhos ao discípulo que viajou com ele. E nesse trecho que nós estamos hoje, ele começa dizendo assim: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Timóteo, eu não tenho te ensinado de um palanque, eu não tenho te ensinado, Timóteo, diante de outros alunos. Timóteo, eu não tenho te ensinado como alguém que sabe uma teoria a respeito de alguma coisa e então passa para você essa teoria. Você tem aprendido comigo, Timóteo, de perto. Você tem andado comigo. Você tem visto o que eu sei, causando o efeito no que eu faço. E o que você tem aprendido de mim não é somente o que eu sei, mas o que eu vivo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você está recebendo de mim o que eu vivo, o que eu experimento com Deus. Você, de perto, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Eu tenho te ensinado, Timóteo, não com livros, não com teorias, não com conceitos. Eu tenho te ensinado, Timóteo, de andar junto com você. Eu tenho te ensinado com a minha vida, com as minhas atitudes, com quem eu sou. Em meio também às perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, são lugares, cidades. Quanta perseguição suportei. Quanta perseguição Paulo suportou. Se você olhar a história de Paulo, você vai ver. Paulo, antes de sofrer perseguição, ele perseguia. O primeiro relato que mostra Paulo como um perseguidor da igreja é a morte de um cristão chamado Estevão, que é apedrejado publicamente. E Atos, o narrador de Atos, diz que Paulo, ou Saulo, estava lá com os seus braços cruzados, assistindo aquela cena acontecendo. Mas, para surpresa de Paulo, Paulo estava no caminho para uma cidade chamada Damasco. E no caminho para Damasco, ele foi surpreendido com uma grande luz forte, tão forte que o fez cair do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele ouviu uma voz falando com ele. E essa voz falava com ele em aramaico, uma língua que provavelmente os companheiros dele de viagem não entendiam.
mas provavelmente só ele ouvia esta voz. Esta voz que falava em aramaico falava com um homem profundamente conhecedor das tradições judaicas até aquele tempo. Um homem que ele mesmo se declara, pelo rigor da lei, sou fariseu. Sabe o que significava isso? Que ele desde pequeno foi criado para saber e saber muito a respeito da lei, a respeito dos ensinos, em torno de quem era Deus e do que Deus queria com a humanidade. Estes homens que estudavam profundamente a Bíblia, eles eram detentores de uma língua que poucos homens naquele tempo já falavam. Uma língua que naquele tempo já era quase morta. Só os extremamente cultos dominavam esta língua, o aramaico. Jesus surge em meio a uma luz diante de Paulo e conversa com ele em aramaico. Você acha que isso é casual ou intencional? É óbvio que é intencional. Porque Jesus queria cativar a atenção daquele homem cheio de si mesmo, cheio dos seus conhecimentos, cheio do orgulho de ser um religioso, dominador do conhecimento da religião do seu tempo. Jesus surge diante dele, conversa com ele em aramaico, ele provavelmente deu atenção àquilo. E essa experiência que Paulo teve o conduziu até uma mudança radical no seu coração. Tão radical que ele diz, em uma das cartas que ele escreve, ele diz: o que antes para mim era de grande valor, hoje eu considero sem nenhum valor. O que antes para mim era lucro, hoje eu considero como perda. E Paulo era um pouquinho desbocado, ele dizia assim: o que antes para mim era riqueza, hoje eu considero esterco, diante do conhecimento que eu desejo ter de quem é Jesus, de quem Ele é. E porque Paulo se converteu a esse ponto, porque Paulo abandonou toda a sua religiosidade para viver um relacionamento intenso, transformador com Jesus, ele saiu de perseguidor para perseguido. Mas o alicerce que Paulo tinha no relacionamento com Deus estava não somente naquela experiência que ele teve de cair do cavalo e olhar para aquela luz e ouvir uma voz. O alicerce em que a vida de Paulo se fundamentava para suportar todo o tipo de perseguição que ele suportou estava em outro lugar. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está conduzindo o coração de Timóteo. Ele está fazendo Timóteo relembrar tudo o que aprendeu com ele, tudo o que viveu e experimentou ao lado de Paulo, em nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Ele está dizendo: Timóteo, você aprendeu comigo, você andou comigo, você viu as minhas virtudes, você viu a minha fé, você viu a minha conduta, você viu o propósito que eu tenho na minha vida, você assistiu isso, você me acompanhou nisso, você abraçou isso como seu durante o tempo que esteve comigo. Mas você também viu o que isso ocasionou, como isso nos conduziu a momentos de grandes desafios, de grande dor. Eu fui perseguido, mas eu suportei. Quanta perseguição eu suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou, Timóteo. Eu estou aqui, não estou? Eu estou escrevendo para você. Então, Timóteo, saiba de uma coisa. E aí Paulo dá uma notícia para Timóteo, dá uma notícia para mim e para você, e talvez faça eu e você nos desestimularmos, e talvez tenha feito Timóteo também, nos desestimularmos a seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque nós idealizamos um relacionamento com Deus, onde a partir do momento que eu me abro para um relacionamento com Deus, é como se eu estivesse dando um favor para Deus de aceitá-lo. E Deus, na verdade, não é um Deus, não é o meu Deus, mas Ele é o meu Deus. Ele não é o Deus que domina a minha vida, Ele não é o Deus ao qual eu me entrego e me rendo, Ele é o Deus que eu aceitei porque eu fui bom o bastante para aceitá-lo. E aí nós transformamos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, nós transformamos esse Deus
num Deus que nós esfregamos, Ele sai de dentro da lâmpada e pergunta para nós: o que você quer que eu faça por você? E nós dizemos para Ele o que nós queremos que Ele faça, e então Ele faz. Ou se Ele não faz, nós nos deixamos trancados dentro dessa lâmpada sem esfregar, porque Ele está de castigo, porque Ele não é bom para mim. E nós nos afastamos dEle, nós nos isolamos dEle, achando que é Ele que se esqueceu de nós, quando na verdade fomos nós que o transformamos em nosso gênio da lâmpada, que quando não faz o que desejamos, nós simplesmente o abandonamos e deixamos de lado. E o apóstolo Paulo dá uma notícia para Timóteo, uma notícia para mim e para você. E talvez não seja tão boa, mas que é a realidade. É a realidade que Jesus disse aos seus discípulos muito antes de Paulo dizer ao seu discípulo. Ele disse: vocês, no mundo, vocês terão momentos difíceis. Vocês terão momentos de aflição. Mas nesses momentos, creiam em mim. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: eu fui perseguido, mas suportei porque Deus me livrou. E sabe, Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, todos os que desejam viver intensamente, profundamente, intimamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Se você é um cristão já há algum tempo, você sabe do que eu estou falando. Estes homens eram perseguidos no sentido de terem suas vidas ameaçadas de fato. Talvez você não tenha vivido isso. Você viveu algum tipo de perseguição. Eu, na 8ª série, hoje atualmente chamada de 9º ano, todas as 8ª séries da minha escola me conheciam como o padrinho. Não padrinho de casamento, mas padrinho no sentido de o pequeno padre. Simplesmente porque eu conversei com um rapaz, com um amigo meu na sala, expliquei para ele por que eu queria me casar virgem. E a partir daquele momento, isso se espalhou pela escola e eu era chamado de, olha lá o padrinho lá, ó. Quer ser padre aquele menino lá. Seja a perseguição mais boba, que hoje a gente nomeia de bullying, né? Ou seja a perseguição mais séria, como hoje estão vivendo cristãos lá na região do Iraque. Cristãos que têm suas casas invadidas e pais veem seus filhos serem arrancados de seus braços, sabendo que horas depois essas crianças serão decapitadas. Terão suas cabeças cortadas pelo simples fato de amarem a Jesus. Uma vez um missionário que vive no Oriente Médio contou a história de um menino de 8 anos que ele encontrou, falou do amor de Jesus e aquele menino se converteu. Quando aquele menino se converteu, o missionário ficou muito preocupado, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo preocupado. Porque aquele menino era um nativo da região do Oriente Médio, filho de uma família tradicional islâmica. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à cultura islâmica, nem aos muçulmanos, pessoalmente. Eu estou relatando um fato. Esse menino se converteu ao cristianismo e o missionário preocupado decidiu apoiá-lo para comunicar à sua família. Foi até lá e os pais, sem coragem de fazer o que eles deveriam fazer pela lei a qual eles são submetidos, que era ameaçar o seu próprio filho de morte, para que ele negasse a fé cristã. Sem coragem para isso, eles expulsaram o menino de casa e disseram: você não é mais desta família, você não é mais nosso filho. Um menino de 8 anos de idade. O missionário então o recebe dentro da sua própria casa e o trata como seu próprio filho. Mas acontece que um determinado dia a polícia invadiu a casa desse missionário e prendeu tanto ele quanto o menino. E eles passaram dias e dias na prisão.
separados. O missionário foi torturado sucessivas vezes. Mas, por ações diplomáticas, por ele ter nacionalidade, dupla nacionalidade, conseguiram soltá-lo da prisão. Mas o menino não conseguiram soltar tão rápido, porque o menino era nativo. O missionário se dedicou arduamente para que esse menino fosse libertado, e quando libertou, ele foi até a prisão para receber o menino de 8 anos. E aquele menino saiu de dentro da prisão, correu para os braços do missionário e disse: papai, eles tentaram me fazer negar Jesus, mas eu não neguei. Quando o missionário olhou para os braços do menino, os braços dele tinham dezenas e dezenas de cicatrizes, de cortes feitos por gilete, por navalha, numa criança de 8 anos, para que ele negasse sua fé em Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que ele disse quando abraçou aquele homem que o amou, que o recebeu dentro da sua casa, foi: papai, eles tentaram me fazer negar Jesus, mas eu não neguei. Eu não neguei. O que faz um homem como Paulo, um homem como Timóteo, uma criança de 8 anos, ter seu alicerce de vida tão firme, a ponto de passar por tortura física, e não ceder e dizer: eu vivo por ele, eu vivo para ele. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você for fiel, se você for um homem fiel a Jesus Cristo, piedoso, dedicado, saiba, você vai enfrentar perseguição. Vão querer te impedir. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, eu só te peço uma coisa, para que você esteja firme. Para que você esteja firme em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Permaneça nas coisas que aprendeu. Você aprendeu muitas coisas comigo, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. O que eu aprendi, de quem eu aprendi, faz uma enorme diferença na minha vida. As pessoas que estão ao seu redor podem aprender algo maravilhoso, porque isto é maravilhoso quando faz diferença na sua vida. O que as pessoas vão receber será por elas considerado algo de grande valor quando você mostrar para essas pessoas que aquilo é algo de grande valor. Você sabe por que uma criança de 8 anos foi capaz de manter sua fé em Jesus Cristo mesmo debaixo de tortura? Porque ela sabia o que ela tinha aprendido e de quem ela tinha aprendido. Ela sabia o que tinha aprendido e de quem tinha aprendido. O que nós sabemos, nós cristãos sabemos, e eu estou falando com você que é cristão, o que você sabe pode mudar radicalmente a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque o que você sabe é transformador. Mas como você transmite torna isso ainda mais transformador para a vida daqueles que estão ao seu redor. O que eles vão aprender, com quem eles vão aprender, isso fará uma grande diferença. Pode seguir. E ele diz: Timóteo, desde criança, você conhece a Bíblia. Eu não estou com a Bíblia hoje. Desde criança, você conhece as sagradas letras. As letras que você sabe que são palavra de Deus.
E Timóteo já veio da segunda geração de convertidos. Sua mãe havia se convertido, provavelmente assistindo alguns feitos de Jesus, ela mesma, pessoalmente. Timóteo, provavelmente criança ainda, nos tempos em que Jesus realizou o seu ministério. Logo recebeu de sua mãe tudo o que ela havia aprendido a respeito de Jesus. E naquele tempo, já no início do cristianismo, as pessoas já tinham acesso a registros do que Jesus havia feito. As igrejas espalhadas conseguiam ler registros feitos pelos apóstolos a respeito do que Jesus havia feito, do que eles haviam visto, do que eles haviam ouvido. E o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você sabe desde pequeno, você leu as histórias, você conhece as sagradas letras. Essas sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, o versículo 16, o apóstolo Paulo mostra o alicerce onde estava todo o tempo a sua vida, para que esta vida fosse firme o bastante para tornar-se a Bíblia, a primeira Bíblia de Timóteo. Como o meu professor disse, vocês talvez possam em algum momento ser a única Bíblia que o seu amigo vai ler. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, o que eu fui para você e o que me fez permanecer todo o tempo foi isso daqui. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é exatamente isso daqui. Em outras palavras, ele está aqui resumindo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos só absorvendo conhecimento, mas a Bíblia foi deixada para nós. Os registros a respeito de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele ensinou. Os registros a respeito do que o Deus único, o Pai, o Deus Pai fez desde a criação. Os registros que nós temos neste livro que chamamos de Bíblia, que nós cristãos consideramos Palavra de Deus, eles não foram deixados para que eu e você lêssemos em 40 dias, em 50 dias, em 60 dias, em 1 ano, em 15 anos, não importa em quanto tempo. Eles não foram deixados para que eu e você lêssemos, absorvêssemos e nos gabássemos de saber e conhecer o que tem nele. Ele foi criado para nos tornar alguém apto, plenamente preparado. Sabe para quê? Para fazer o mundo um mundo melhor. Para fazer histórias serem transformadas. Para fazer vidas serem transformadas. Deus te deu tudo o que é necessário para que você, conhecendo, seja um transformador de história, de histórias. Seja um transformador de vidas. Paulo transformou a vida de Timóteo, Timóteo transformou a vida de outras centenas de pessoas. O missionário transformou a vida de um menino de 8 anos, e o que esse menino de 8 anos pode fazer com o que ele recebeu? Tamanha convicção que ele se apropriou. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você aprendeu comigo, você andou comigo, você viu minhas virtudes, você viu também os meus momentos de dor e de perseguição e de sofrimento. Deus me livrou de todos eles. E Timóteo, eu quero que você saiba de uma coisa: o que me fez passar por tudo e permanecer até aqui, fiel ao Senhor e pronto para continuar a obra que Ele me deu para realizar, o que me tornou um homem preparado para isso foi o que eu conheço a respeito de Deus, para fazer conhecido a todas as pessoas. E você, Timóteo. Então, você que nunca abriu a Bíblia para ler, ler de verdade.
Você que está nesse compromisso em dia, você que não está em dia, eu quero renovar o desafio para você. Não para você ler e terminar e dizer, eu consegui, eu sou o cara, eu me dediquei e eu li tudo. Agora eu posso botar no meu currículo, quando eu for fazer entrevista de emprego, eu li o Novo Testamento em 40 dias. Não é para isso. É para que você se torne plenamente preparado para transformar o mundo, para transformar vidas, para fazer o mundo um mundo melhor, para fazer pessoas melhores. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. Esse é a intenção de Deus quando deixou registrado essas histórias e estes ensinamentos para mim e para você. Conhecê-lo e torná-lo conhecido. É isso. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós existimos. Para fazer pessoas, através do relacionamento com a gente, terem um relacionamento com Deus. E através do nosso relacionamento com Deus, nos relacionar com pessoas, para que elas sejam transformadas por aquilo que nós sabemos de Deus e vivemos com Ele. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos mostra e nos chama uma vida muito mais plena e com sentido do que a vida que nós podemos viver por nós mesmos. Obrigado porque o Senhor não veio simplesmente para nos dar alguma coisa, mas o Senhor veio nos levar a compartilhar tudo o que recebemos do Senhor. E o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que o Senhor motive jovens aqui a te conhecerem mais e mais. Mas não para nós nos tornarmos um grupo de jovens exibidos, presunçosos, com uma espiritualidade falsa, fria. Sabe, reuniões de oração onde jovens gritam, pulam, choram, mas quando saem daqui, que diferença isso faz no mundo? Que diferença isso faz na vida daqueles que o cercam? Nenhuma. Vivemos somente um entretenimento espiritual. Vamos para a igreja, pulamos, gritamos, recebemos, e depois saímos fartos, cheios de nós mesmos, mas não do Senhor. O que eu te peço hoje, Deus, é nos esvazia de nós mesmos. Nos enche de fato do Senhor. Porque aquele que é cheio do Senhor não consegue reter o que tem. Tem que compartilhar, tem que dividir, tem que espalhar. E o que eu desejo é que no final desses 40 dias, Pai, de compromisso que nós fizemos de te conhecer mais, no final desses 40 dias, um grupo de jovens seja despertado para transformar aquilo que eles sabem, aquilo que eles conhecem, naquilo que muitas e muitas outras vidas saberão e conhecerão. Aquilo que os transformou, aquilo que os mudou, os modificou, sendo também algo que transformará e modificará vidas de outros jovens que estarão junto com eles. O que eu te peço é tão somente isso. Que nós sejamos incendiados, Senhor, pelo desejo de conhecê-lo e de torná-lo conhecido. Em nome de Jesus. Amém.